Bom dia, eu sou a professora Mariana e o tema da aula de hoje será sobre eletricidade. Eletricidade, para muitas pessoas, faz lembrar coisas como eletrodomésticos, computadores, conta de energia elétrica, pilhas e baterias, entre outras coisas, né? Só que, na realidade, a eletricidade é muito mais do que isso. Fenômenos de origem elétrica são presenciados há muito tempo pela eletricidade, pela humanidade, né? É, a palavra eletricidade, ela provém do grego, que é da palavra elétron, que significa âmbar. O âmbar é um tipo de resina fóssil de origem vegetal utilizado na fabricação de utensílios. E o cientista e matemático, né, Tales de Mileto, ele descobriu que atritando, esfregando, né, uma pedra de âmbar com pedaços de pano, era capaz de captar pedacinhos de papel. Então, foi a partir daí que começou-se o estudo da eletrização de corpos. A eletrostática, ela é a parte da física, então, que estuda as cargas elétricas em repouso e os seus efeitos. Então, o que ela nos diz? A gente sabe que toda a matéria, então, ela é formada por átomos que são constituídos de partículas ainda menores. Então, vocês viram na última aula sobre as formações dos átomos, né? Sobre a história de descoberta do modelo atômico. A gente sabe que os nêutrons são partículas elétricas neutras, prótons, partículas elétricas, né, cargas elétricas positivas, e os elétrons, cargas elétricas negativas. Lembrando que nêutrons e prótons estão localizados no núcleo do átomo e elétrons na eletrosfera, né, orbitando aqui ao redor do átomo, que a gente pode ver no modelo abaixo e à direita. O que significa, então, essa carga elétrica? A carga elétrica, a gente sabe que somente os prótons e os elétrons possuem essa propriedade física. Então, a carga elétrica é uma propriedade física, tá? Intensiva aí da matéria. Os efeitos gerados pela carga de um próton são da mesma intensidade daqueles gerados pelo elétron. Então, por isso que a gente chama de carga elementar esse valor de carga que cada uma dessas partículas possui. Nesse caso, a gente vai chamar de E, de carga elementar, que corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Como o próton é uma carga positiva e o elétron é uma carga negativa, a gente considera esse valorzinho em módulo, tá? Foi verificado, então, que os efeitos gerados pelos prótons e pelos elétrons são efeitos contrários. Então, a gente tem carga elétrica de sinal contrário. Prótons positivo e elétron negativo, como eu já tinha falado. A unidade do Sistema Internacional da Carga Elétrica, que é o Coulomb, que é representado por esse Czinho maiúsculo, em homenagem a Charles Augustin de Coulomb, que foi um engenheiro e físico francês, que, então, foi um dos grandes que estudou bastante essa questão da carga elétrica. Quando é que eu posso dizer que um corpo está carregado? Então, disse que um corpo está carregado quando eu tenho um desequilíbrio dessas cargas. Ou seja, a minha quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Então, se eu tiver uma quantidade de prótons maior do que de elétrons, como se eu tiver, por exemplo, 10 prótons e 9 elétrons. Então, eu digo que eu tenho um átomo, a gente chama de íon, chamado de cátion. Depois que a gente fala de íon, quer dizer, então, que ele possui uma carga. Porque quando eu tenho número de prótons igual a número de elétrons, esse átomo, né, ele está neutro, esse corpo, ele é neutro. Então, quando eu tenho um número de prótons maior que o de elétrons, ou o número de elétrons maior do que o de prótons, ele se torna um íon, quer dizer que ele está carregado. Então, ele vai estar carregado positivamente ou carregado negativamente. Então, carregado positivamente, o número de prótons maior que o de elétrons, e eles são chamados de cátions.
E quando eu tenho o número de prótons menor que o número de elétrons, ou seja, ele está carregado negativamente, nós vamos chamá-los de ânions. Como é que eu calculo essa carga elétrica? A carga elétrica, então, representada pela quantidade de carga elétrica, a gente sempre calcula a carga elétrica em excesso, né, que está relacionada, então, ao desbalanceamento aí do número de prótons e de elétrons, a gente vai chamar de Q. Então, Q vai ser igual a N, que é o número em excesso desses prótons ou desses elétrons, vezes E. Por que mais ou menos? Porque vai ser positivo quando eu tenho maior número de prótons e será negativo quando eu tenho maior número de elétrons. Lembrando sempre, a gente nunca ganha nem perde prótons. O que acontece é o ganho ou a perda de elétrons. Então, se eu tenho maior número de prótons, isso quer dizer que eu, na realidade, perdi elétrons de alguma forma. Exemplo, então. Calcule a quantidade de elétrons de um corpo carregado com carga elétrica de menos 3,2 coulombs. Esse corpo ele apresenta mais prótons ou mais elétrons. Então, primeiro vamos calcular o valor da carga. Carga, então, Q é igual a N, número de prótons ou de elétrons em excesso, vezes o E, que é a carga elementar. Então, ele disse ali que a carga elétrica é 3,2, a gente vai trabalhar sempre em módulo. Então, eu tenho 3,2 igual a N, que é o número que a gente quer saber, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor da carga elementar. Fazendo, então, as distribuições necessárias, né? Porque o 1,6 vezes 10 a menos 19 passa para o outro lado dividindo. Como o expoente é negativo, ele sobe. Então, fica com 3,2 vezes 10 elevado a 19 positivo dividido por 1,6. Isso nos dá 2 vezes 10 a 19 elétrons. Ou seja, eu tenho uma quantidade de elétrons igual a 2 vezes 10 elevado a 19. Como a nossa carga tinha um sinal negativo, até a própria pergunta já nos induz, porque ele pede a quantidade de elétrons, então a gente vai dizer que ele apresenta mais elétrons do que prótons, é porque o nosso valor de carga está negativo. Tudo bem? Exemplo 2. Eu tenho um corpo que possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando, então, a carga elementar, eu quero saber como que esse corpo está. Está carregado positivamente? Carregado negativamente? Qual é o valor de carga? Como a gente pode ver, eu tenho 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Vou calcular o N. O N não é a quantidade que está em excesso? Faço um menos o outro. Por que em módulo? Porque pode ser que eu tenha mais elétrons ou mais prótons. Então, o que importa é essa diferença. A diferença, então, foi igual a 1 vezes 10 elevado a 19. Que é 5 menos 4 igual a 1. Quem é que estava maior? Prótons ou elétrons? Prótons. O número de prótons é maior. Portanto, esse corpo está carregado positivamente. O nosso valor do Qzinho lá embaixo será um valor positivo. E agora eu consigo calcular a carga. N é o número que a gente calculou, 1 vezes 10 elevado a 19. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Com elementos de mesma base, a gente soma os expoentes, né? 19 menos 19, zero. Então, fico com 1,6 vezes 10 elevado a zero, que é igual a 1,6 coulombs. Então, a gente vai falar agora sobre os princípios das ações elétricas. A gente sabe que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então, tem um esquemazinho, a gente brinca sempre, né, que na vida que corpos opostos, que os opostos se atraem, né? Isso que quer dizer, porque os corpos de sinais, cargas de sinais contrárias se atraem. Então, eu tenho positivo e negativo sempre se atraindo, e dois positivos ou dois negativos vão sempre se repelir. Em um sistema isolado eletricamente, a quantidade de carga elétrica ela se conserva. Ou seja, se eu somar a carga elétrica toda do sistema, ela vai permanecer constante. Então, no início, eu tinha carga em A e carga em B, separadamente. Se eu somasse as duas cargas, eu tenho o meu valor de carga total. Quando ocorre a eletrização, a gente vai ver como essas eletrizações, as formas que a eletrização pode acontecer. Eu tenho uma diminuição em A. Se eu tenho uma diminuição de carga em A, eu automaticamente terei um aumento da carga em B. Isso faz com que o meu sistema continue
em equilíbrio, o Q total permaneça o mesmo, tá? Então, como é que ocorre a distribuição, que é o que a gente vai chamar de equilíbrio eletrostático? Então, os elétrons em um corpo condutor eletrizado negativamente, eles vão se repelir. Então, isso faz com que o excesso de elétrons sempre permaneça pela superfície do corpo. Tanto os elétrons quanto os prótons. Todas aquelas cargas que estão em excesso, elas vão ficar distribuídas na superfície do corpo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho tanto os elétrons quanto os prótons distribuídos na superfície do corpo. Porque carga igual não se repele. Então, eles vão tender a ficar o mais afastado possível naquele sistema, tá? Então, isso quer dizer que eles vão sempre para a superfície de um corpo. Quais são os processos de eletrização? Os processos podem ocorrer por atrito, por contato e por indução. O que seria a eletrização por atrito? Eu vou atritar, vou esfregar, né, dois corpos um no outro, tá? E quando a gente faz essa movimentação, faz essa ação, um corpo vai sempre ceder elétrons para o outro, tá? Porque é uma forte interação cinética aí entre esses materiais durante o atrito. Então, antes, eu tenho aqui dois corpos, o vidro e a lã, dentro do próprio corpo, antes do atrito. Eu posso separar as cargas, quando eu aproximo um do outro, eu separo as cargas positivas de um lado, as negativas de um lado, positivas de um lado, negativas do outro. Lembre, os opostos se atraem, então vou ter sempre cargas opostas próximas umas às outras. O que vai acontecer? Eu vou começar a atritar, né? Vou esfregar a lã no meu bastão de vidro. Antes eles estavam neutros, a quantidade de cargas iguais, 4 prótons e 4 elétrons para cada um. Isso aqui é um esquema, tá? Então, essa quantidade de prótons e elétrons não necessariamente é essa, mas a gente está num esquemático. Então, durante o atrito, eu vou esfregar os dois, e aí o vidro vai ceder elétrons para a lã. Quem é que vai ceder elétrons para quem? Existe uma tabela que é chamada de série triboelétrica, que a gente vai ver daqui a pouco, e aí eu vou explicar essa série e a gente vai conseguir saber quem é que vai ceder elétrons para quem, tá? Então, depois eu vou trabalhar aqui, então o vidro vai automaticamente ceder os elétrons para a lã, e aí não quer dizer que os prótons da lã vieram para o vidro, não. É porque quando ele cedeu esses elétrons, ele balanceou com os prótons que tinham antes, tá? E aí os prótons que estavam no vidro ficaram desaparelhados, né? Então, depois do atrito, eu vou ter vidro com excesso de prótons e a lã com excesso de elétrons, tá? Então, isso aqui que é a série triboelétrica. O que ela quer dizer? Que quanto mais no topo da tabela, mais esse material tende a perder elétrons, tá? E quanto mais no fundo da tabela, mais esse material tende a ganhar elétrons. Então, a gente atritou aqui, ó, o vidro com a lã. Então, tá vendo aqui que o vidro tem tendência tá mais acima do que a lã na tabela. Então, ele tem tendência a perder os elétrons, por isso, então, que o vidro cedeu os elétrons para a lã, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com quaisquer dois desses materiais. Quem é que vai ceder elétrons para quem? Eu vou, então, verificar que quanto mais acima na série, mais esse material que vai, então, ceder os elétrons para o outro. Como é que funciona a eletrização por contato? Eu vou colocar em contato dois corpos que são condutores, isso é muito importante. Eles precisam conduzir, então, a carga elétrica, conduzir os elétrons em seus meios. Eu vou ter esses corpos com cargas elétricas diferentes ou iguais, tá? Não importa. O que acontece, geralmente a gente bota carga elétrica diferente e aí a gente toca esses corpos entram em contato até que seja atingido um equilíbrio. Quando esses corpos são idênticos, geralmente nós trabalhamos com corpos idênticos para até facilitar as contas, vocês vão ver que tem uma formulinha que a gente trabalha dentro da fórmula de média aritmética para calcular o equilíbrio, tá? Então, aqui eu tenho
um corpo carregado positivamente e um corpo neutro ou carregado negativamente, tá? Tanto faz. Quando eu aproximar, colocar os dois em contato, o corpo B vai então ceder elétrons para o corpo A. Por quê? Porque essa carga positiva em excesso no corpo A vai atrair os elétrons do corpo B que estavam lá quietinhos, que o corpo B estava com quantidade de elétrons igual de prótons. Então, essa quantidade excessiva de carga positiva vai atrair esses elétrons. Então, os elétrons vão tender a sair do B e ir para o A. Quando esses elétrons saem do B e vão para o A, eu tenho um desbalanceamento e o B acaba ficando positivo. Tá? Então, no final, eu tenho dois corpos com a mesma carga. Isso é muito importante, porque a eletrização por contato é a única em que os corpos permanecem com a mesma carga ao final do equilíbrio. Na indução e no atrito, a indução a gente ainda vai ver, os corpos ficam com cargas diferentes, tá? Então, aqui eu tenho um outro exemplo, agora com o corpo carregado negativamente, que acontece da mesma forma. Agora, quando eu boto contato com o corpo neutro, agora esse excesso de elétrons é que vai ser atraído pela quantidade de prótons que vai estar aqui no corpo B. Então, ele vai caminhar em relação ao corpo B e os dois, então, vão ficar com excesso de elétrons. Então, como é que calcula essa carga resultante após o equilíbrio? Eu somo a carga do A com a carga do B e divido por 2, porque eu estou falando de 2 corpos. Se eu estiver falando de 3 corpos, somo a carga dos 3 corpos e depois divido por 3, média aritmética. Então, está aqui o exemplo. Eu tenho 2 corpos colocados em contato sobre um suporte isolante. Por que ele fala que o suporte é isolante? Porque eu não vou perder carga para o meio externo, tá? Se eu tiver em contato em algo que não é isolante, eu vou acabar perdendo carga para esse meio e aí a gente não vai conseguir fazer a conta, tá? Então, ele sempre vai dizer que o suporte, o fio ao qual está conectado é isolante, para a gente não considerar perdas para o ambiente. Então, ele tem um corpo com carga mais 5 e o corpo com carga menos 2, corpo B. Qual é a carga do equilíbrio dos corpos depois de atingido o equilíbrio? Então, eu vou fazer a soma aritmética. Mais 5 mais o menos 2 dividido por 2. Então, eu vou ficar com 5 menos 2 dividido por 2 igual a 1,5. Então, isso quer dizer que o corpo A e o corpo B ficam com carga 1,5 coulombs ao final do equilíbrio. Carga dos dois corpos iguais. Neste caso, eu tenho um corpo Q, e ele vai entrar em contato com os corpos 1, 2 e 3, não ao mesmo tempo. Vai entrar em contato separadamente. Primeiro o corpo Q entra em contato com o corpo 1, atinge o equilíbrio, separo. Depois esse corpo Q vai entrar em contato com o corpo 2, atinge um novo equilíbrio, separa os corpos. E, por fim, esse corpo Q vai entrar em contato com o corpo 3, atingir o terceiro equilíbrio, separa os corpos. Então, vocês vão ver que as contas são diferentes, porque eu tenho que calcular as cargas novas a cada equilíbrio atingido. Sempre em contato de 2 em 2. Então, no primeiro equilíbrio, corpo Q com corpo 1, eu tenho carga do corpo Q é Q, carga do corpo 1 é 0 dividido por 2. Eu tenho Q sobre 2. O que isso quer dizer? Quando eu entrei em contato Q com 1, juntei, cada um deles ficou com carga Q sobre 2. Quando eu separar essa carga Q, essa carga Q que entrar em contato com o corpo 2, ela já não vale mais Q. Ela está valendo quanto, esse corpo? Ele está com carga agora Q sobre 2, está com carga Q'. Tudo bem? Isso são contas sucessivas, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa com o corpo 2, aí eu vou ter Q sobre 2 mais 0 dividido por 2, que vai dar Q sobre 4. E aí, quando ele entrar em contato com o terceiro corpo, eu vou ter Q sobre 4 mais 0 sobre 2, que vai ser igual a Q sobre 8. Eu tenho, então, no final, que o meu corpo Q inicial, após o equilíbrio total, ele vai estar com carga Q sobre 8. O meu corpo 1 vai estar com carga Q sobre 2, que foi só pelo primeiro equilíbrio. O corpo 2 está aqui no segundo equilíbrio, Q sobre 4. E o corpo 3, Q sobre 8. Eu tenho 3 corpos agora de cargas diferentes, são colocados em contato conforme o esquema abaixo. Qual será a carga dos corpos após atingir o equilíbrio? Então, aqui eu estou com os 3 corpos em contato ao mesmo tempo.
Então, corpo A tem carga mais 2, corpo B mais 4, corpo C 0. Eu vou somar os 3 e dividir por 3. Isso vai me dar carga de equilíbrio igual a 2, ou seja, cada corpo no final do equilíbrio terá 2 coulombs de carga. Vamos falar agora da eletrização por indução. Na eletrização por indução, ela consiste em eletrizar corpos condutores. Esses corpos condutores vão ser chamados de induzidos por meio da aproximação de um corpo eletrizado, que é o indutor. Ou seja, antes da indução tem aqui 2 corpos, corpo A e corpo B, que estão neutros. Eu vou, então, aproximar um corpo eletrizado. Esse corpo eletrizado é chamado de indutor, é aquele que vai provocar a indução, tá? Então, quando aproximar esse corpo positivo, o que vai acontecer? Como a carga é positiva, ela vai provocar uma distribuição de cargas aqui dentro desses corpos que estavam neutros. Os elétrons vão tender a ir para a superfície porque vão ser atraídos por essa carga positiva. Então, se os elétrons vão ficar do lado esquerdo, os prótons automaticamente ficam do lado direito, tá? Então, os elétrons todos vão migrar para A, e aí esses prótons aqui vão tender a repelir os outros prótons, por isso que eles vão lá para a superfície oposta, lá para o cantinho de B. O que eu faço agora? Eu simplesmente separo esses corpos. Não mexo na barrinha. Eu vou separar esses corpos A e B. Quando eu separo esses corpos A e B, eu fico com os elétrons todos. Né? Vamos botar o excesso de elétrons todo no corpo A e o excesso de prótons todo no corpo B. Depois que eu separo esses corpos, aí eu posso retirar a barrinha. Quando eu faço isso, eu induzi uma eletrização naqueles corpos que estavam neutros. A ficou todo negativo, B todo positivo. Esse esquema de A e B é a mesma coisa que a gente fazer um aterramento. Eu tenho aqui um corpo neutro, ó, a quantidade de elétrons igual a de prótons, aproxima a mesma barrinha carregada positivamente. O que eu faço? Eu não tenho um segundo corpo aqui em contato. Para eu poder provocar a indução, eu faço um aterramento. Eu conecto um fio na Terra, um fio elétrico na Terra. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que os elétrons da Terra migrem para cancelar aqueles prótons, todos que estavam em excesso aqui, ó. Tá? Porque os elétrons da Terra vão perceber esses prótons e vão querer migrar para o corpo para cancelar esses prótons que estão aqui. O que a gente faz para poder garantir, então, que esse corpo aqui não perca esses elétrons que aqui estão? A gente desconecta o fio. A gente vai desconectar o aterramento, o fio é cortado. Foi o que a gente fez aqui, ó, quando separou o corpo A e o corpo B, tá? Depois que a gente desconecta o fio, a gente separa a barrinha. Quando a gente separou a barrinha, a gente tem um corpo A eletrizado negativamente. A mesma coisa acontece se eu tivesse uma barra eletrizada negativamente. Eu, no final, teria um corpo eletrizado positivamente. Porque ao invés dos elétrons irem para a Terra, na realidade, os elétrons iriam para a Terra, tá? Ia fazer um efeito contrário. Isso se chama aterramento, o que é feito nas casas, né? Quando a gente fala que a gente tem aquele fio terra conectado a vários aparelhos, tá? É o aterramento. Existe um aparelho que mede, ele verifica, na realidade, se um corpo está ou não eletrizado. Ele não consegue identificar se ele está eletrizado positivamente ou negativamente, não é isso que importa. Ele quer simplesmente saber se aquele corpo está eletrizado de alguma forma. Então, nós temos o eletroscópio de fio e o eletroscópio de folha. O eletroscópio de fio consiste numa base com uma haste e um fio isolante, no final uma esfera condutora. Quando eu aproximar esse corpo eletrizado, a esfera condutora está neutra. Então, isso quer dizer que ela possui tanto a carga positiva quanto a carga negativa. Quando eu aproximar alguma coisa que esteja, um bastão, qualquer corpo que esteja carregado, o que vai acontecer? Ela vai promover a distribuição das cargas dentro daquele corpinho. Se eu aproximar positivo, eu vou ter o negativo próximo lá do meu corpo e o positivo lá no finalzinho, como a gente fez no processo de indução, tá? Então, o que vai acontecer? Positivo com negativo se atrai, essa esfera, então, vai ser atraída pelo corpo. Ah, mas e se meu corpo tivesse negativo?
aconteceria da mesma forma. Eu teria, então, a carga positiva mais próxima do corpo e a negativa afastada. Eu também atrairia esse corpo da mesma forma. Então, no eletroscópio de fio, o que ele nos diz? Aproxima o corpo, se a esfera, então, se atrair, for atraída por esse corpo, quer dizer que ele está carregado. Se a esfera permanecer da mesma forma, quer dizer que o corpo, então, está neutro. Da mesma forma, o eletroscópio de folha. Eu tenho as folhas aqui dentro, tá vendo, inicialmente fechadas, e quando eu aproximo, elas se abrem. Por quê? Porque aqui eu tenho uma esfera do lado de fora condutora e a folha condutora. Quando eu aproximar o corpo, a esfera vai ficar com a carga oposta ao corpo, porque ela vai atrair todos, nesse caso aqui, atraiu todos os elétrons, logo, só restaram nas folhas prótons. E como próton com próton são cargas iguais se repelem, as folhas vão tender a se abrir. Tudo bem? Então, isso foi a aula de hoje. Vai ter uma lista de exercícios para vocês no final. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. E até a próxima aula.